Estamos de volta com Ciência Política. Olha, o presidente Lula sancionou agora à tarde a lei que cria o Ministério do Empreendedorismo. Temos, inclusive, o registro no momento em que o presidente entrega ao já ministro nomeado Márcio França a cópia da lei, do decreto da lei. É uma medida provisória, na verdade, de setembro do ano passado, e depois teve o projeto de lei, né? A nova pasta vai fortalecer as políticas, os programas e as ações voltadas para o apoio e formalização de negócios. Tem uns dados aqui que são de fato impressionantes sobre a importância, a relevância das microempresas. Elas representam, Aline, a gente tem aí os dados, 21 milhões de empreendimentos. Esses 21 milhões correspondem a 99% do total das empresas nacionais. Olhem que dado significativo. E essas empresas, que são empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, elas contribuem com 27% do PIB nacional e 54% dos empregos formais no Brasil. Então, é 30% do PIB, é pouco, né, porque 60% fica com as grandes empresas, mas, em compensação, emprega mais. Então, por que é importante uma política pública de estímulo às empresas menores? Porque elas geram mais empregos do que as grandes, que já são totalmente automatizadas. Então, o Brasil agora, de direito, tem o seu Ministério do Empreendedorismo, que ele tem a vida longa e que o ministro Márcio França, enfim, possa trabalhar, possa atuar. Vamos voltar a falar de eleições 2024, eleições municipais aqui no nosso estado, porque hoje pela manhã, no programa Notícias da Boa, o vereador Ricardo Veras, do PSDB, concedeu uma entrevista a mim e ao Franz Teixeira. E durante essa entrevista ele declarou o seguinte, que o vácuo deixado pela falta de liderança, segundo ele, o atual prefeito, o Mão Santa, não conseguiu formar uma liderança que pudesse disputar as eleições municipais. Isso vem fortalecendo a criação desse grupo, que eles se autoproclamam o Grupo Esperança, que reúne vereadores e tem o apoio do deputado federal Florentino Neto. A gente pegou esse trechinho da fala do Ricardo Veras. O prefeito municipal, ele não conseguiu, durante esses 7 anos, completar 8 anos agora, trabalhar o nome de uma liderança nova para a cidade de Parnaíba. E foi uma falha do grupo político que administra a prefeitura de Parnaíba hoje. O mandato do prefeito Mão Santa se encerra agora no dia 31 de dezembro, e não há realmente esse nome. E isso dificulta muito a situação do município. Né? Quando a gente conhece o caminho que está percorrendo e sabe onde quer chegar, que é o caso desse Grupo da Esperança, da qual eu faço parte, a situação fica mais tranquila, mais favorável. Franz Teixeira, ele foi direto aí, né? Dizer que foi um erro político de Mão Santa não ter criado uma liderança. E até essa altura, de fato, esse grupo político não tem um candidato. Justamente. Anunciado não, né? Justamente porque o Mão Santa, ele já sabia, né, que não poderia indicar alguém da sua família, a sua filha, Gracinha Mão Santa, para que é uma liderança, isso, né? Que é uma liderança que ela vem se fortalecendo sozinha, com personalidade própria, mas, enfim, veio dele, né? Isso, então a lei eleitoral, ela veda, então não tinha como indicar a Gracinha, que sim é uma figura mulher, popular, né, que ou a Adalgisa, a sua esposa, que também é uma figura muito popular. Então, fora desse campo político, tirando o próprio Mão Santa, a Gracinha e a Adalgisa, não tem ninguém que tenha essa simpatia do povo parnaibano. Se fala no secretário Gil Borges, no secretário que é conhecido como João do Mão Santa também. Se falava no empresário Valdeci Cavalcante, que acabou refluindo dessa possibilidade. Mas fica esse vácuo, de fato, sentir um desafio para a gestão do prefeito Mão Santa de trabalhar um nome que não tem uma identificação popular tão forte junto a um grupo que
tem ali figuras que já têm essa identificação. Ricardo Veras citou ali que tem 6 pré-candidatos nesse grupo, ele próprio, tem também o Zé Filho, tem o Zé Hamilton, Tererê, figuras que já são bem conhecidas da política parnaibana, Cíntia. Então, o prefeito Mão Santa está numa situação complicada. É isso. Então, nós temos, Alessio, por enquanto, esse grupo Esperança e o nome que vai sair de lá será resultado das pesquisas. Tem o doutor Hélio, que é o candidato apoiado pelo governador e parte do Partido dos Trabalhadores, mas também outras agremiações partidárias. E a incógnita, que é esse candidato que será indicado pelo prefeito Mão Santa. Então, Mão Santa aposta muito na própria popularidade para poder fazer o sucessor, né? O Ricardo falou aí de uma pesquisa que aponta um índice pequeno de transferência de votos. Você acredita que ele vai ter problema, já que até essa altura não tem um candidato? Olha, Cíntia, eu acredito que sim, porque apesar da aprovação popular do prefeito Mão Santa ser alta, né, todo mundo sabe que ele é bem avaliado realmente pela população de Parnaíba, já é difícil naturalmente um prefeito conseguir transferir 100% dos seus votos para o seu candidato à sucessão, né? Isso geralmente não acontece em nenhum município, é muito raro o caso de que um sucessor é eleito com o mesmo percentual de votos do atual prefeito, que fez a campanha para ele, que faz ali as movimentações políticas, porque quem tem a caneta na mão é quem faz esse diálogo com as lideranças, quem consegue as adesões. Então, essa situação lá em Parnaíba se torna mais complicada ainda para o prefeito Mão Santa, porque ele retardou muito essa decisão, está adiantando demais. Inclusive, o grupo parece que já percebeu que essa demora está sendo prejudicial para essa escolha do nome, que a deputada Gracinha Mão Santa já foi às redes sociais anunciar que o nome vai sair logo. Ela já fez uma publicação no seu perfil anunciando isso, que está prestes a ser anunciado o nome da prefeitura de Parnaíba, do prefeito Mão Santa, melhor dizendo, para a sucessão na eleição desse ano. Então, o grupo já entende, já percebe que a movimentação já começou há muito tempo. Dr. Hélio já vem fazendo pré-campanha, não só Ricardo Veras, mas todo esse grupo já tem também feito muitas andanças, já tem feito muitas reuniões também em Parnaíba e o grupo político do prefeito Mão Santa está parado, não acompanhou o trem e agora está correndo atrás do prejuízo, vai lançar um nome, mas eu acredito que essa demora toda assim, prejudicou muito uma eventual vitória do grupo do prefeito Mão Santa. E deixou esse espaço que esse grupo está tentando ocupar, né? Bom, a gente vai rodar agora uma matéria que eu queria o comentário de todos vocês e é um pouco um gancho daquilo que o Osmando já falou anteriormente, que é o seguinte, de 2020 até hoje, então a gente teve um ano de pandemia, um ano em que milhões de pessoas morreram, milhões perderam emprego, milhões de postos de trabalho foram desativados e nunca mais foram reativados e pessoas que mudaram sua vida. Mas apenas 5 pessoas, 5 homens, dobraram a fortuna. E muito em breve, o mundo vai ter o seu primeiro trilionário. É para a gente pensar, né? Temos essa reportagem bem curtinha, produzida pela agência France Press, para a gente entender melhor esse cenário. Enquanto os 5 homens mais ricos do planeta duplicaram suas fortunas desde 2020, 5 bilhões de pessoas em todo o mundo ficaram mais pobres. Os dados são de um relatório divulgado nesta segunda-feira pela organização beneficente Oxfam, que pediu que os países resistam à influência dos super ricos na política fiscal. A Oxfam detalhou que a fortuna dos 5 mais ricos aumentou de 405 bilhões de dólares em 2020 para 869 bilhões de dólares no ano passado, valor equivalente a 4 trilhões e 200 bilhões de reais na cotação atual. The 5 top billionaires have doubled their wealth and Os 5 maiores multimilionários duplicaram a sua riqueza e quase 5 bilhões de pessoas, ou seja, 60% da população, ficaram mais pobres. É isso que está acontecendo e esta é uma década de divisão, na qual a Oxfam previu que dentro de uma década teremos de fato um trilionário. E isso acontece quando quase 800 milhões de pessoas não conseguiram manter os salários reais acompanhando a inflação. keep up with inflation.
Para abordar esse desequilíbrio, a Oxfam pede a criação de um imposto sobre a riqueza dos milionários e bilionários do mundo e sugere a limitação dos salários dos CEOs das grandes empresas e a quebra dos monopólios privados. O relatório anual da Oxfam sobre a desigualdade mundial é tradicionalmente publicado pouco antes da abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos. Kátia D'Ângeles. Esse trilionário que vai surgir nessa década não é você não, né? Essa trilionária. Não, de jeito nenhum. Não é um brasileiro, Mas né? é chocante, né? Eu estou citando isso porque aqui no Brasil existe assim acho que as pessoas se tremem, né, quando falam em taxação de grandes fortunas, como se aqui tivéssemos, enfim, é inimaginável, né, para nós meros mortais, e aí a reportagem mostrou, né, a gente tem aqui uma quantidade ínfima, mínima. 800 milhões de pessoas perderam empregos. E vai ter um trilionário nessa mesma década em que 800 milhões de pessoas assim, não conseguiram manter os empregos. Pouquíssimas pessoas estão concentrando. Quando a gente fala toda a riqueza do mundo, nessa riqueza está o meu tempo de vida, o tempo de vida da Cíntia. E estamos falando aqui de pessoas que têm aí uma renda, que têm um trabalho, que comem todo santo dia. Mas aí, quantas outras pessoas não se alimentam, não têm moradia, não têm acesso à educação e também, de uma certa forma, nessa miséria, é dessa miséria que está se concentrando renda, dinheiro, e essas pessoas não vão usar esse dinheiro. Elas não vão... Os filhos dessas pessoas também não usem esse dinheiro. É muito... Não dá para imaginar, não tem como. Osmando, seu comentário. Olha, a gente tem tratado isso com frequência aqui. O próprio relatório da Oxfam, eu trato, inclusive, a minha coluna Brasil na Pauta, que circulou hoje no jornal Meu Norte e está também no portal, já foi substituída pela nova coluna, mas ainda está no portal. Trata exatamente disso, de que o mundo perdeu totalmente o rumo das coisas. Quando o próprio Davos coloca aqui como slogan reconstruindo a confiança, é porque eles sabem, as instituições internacionais sabem que perderam a confiança da população do mundo inteiro para qualquer situação de recuperação. O próprio relatório da Oxfam faz elogios à posição política do presidente Lula, do ministro Haddad, da taxação das grandes fortunas. É uma coisa que foi aprovada agora no final do ano no Congresso e que vai vigorar a partir deste ano, 2024, e que a Oxfam aponta que a taxação das grandes fortunas não apenas significa corrigir um mínimo da desigualdade em relação aos mais pobres, mas significa gerar recursos extraordinários, recursos extras, novas receitas, para que essas receitas possam servir de base econômica, base financeira para programas de recuperação, para programas de reparação, para programas programas sociais que são importantes, como o Bolsa Família. É isso. Franci, eu queria comentar, pegando o gancho do que a Kátia falou, sei que a gente não tem muito tempo e tem outros temas ainda, mas eu preciso que vocês dois comentem. A Kátia falou aí que no Brasil tem muita gente que protestou contra a possibilidade da cobrança daqueles fundos, né? Taxação dos fundos. E aí, uma das coisas que o relatório aponta é o seguinte, é o cuidado, ele chama a atenção para o cuidado de interferência dessas riquezas na elaboração de políticas fiscais. Vai bem fundo nessa questão, vai bem lá no alvo da questão, porque há um equívoco muito grande de você ser um trabalhador e você se posicionar contra políticas públicas que são políticas
para trabalhadores. É o caso de quem é contra o Bolsa Família, quem é contra os programas sociais do governo e acha que não se deve, por exemplo, taxar os fundos. Porque eu lembro que na hora teve um debate, teve no ano passado, sobre isso. Então, pessoas que nunca vão ter esses fundos, que são, assim, valores de 25 milhões, me parece, né, para ser... Tem que ter 10 milhões livres, 10 milhões ali de 10, cash, né? 10 Mas eu achei que era livres, 25. Isso. Ter 10 milhões livres, então a maioria das pessoas que criticavam jamais vai ter. Eu queria que você falasse isso, desse equívoco que é a classe trabalhadora se posicionar contra as políticas públicas que procuram taxar os mais ricos. Resultado da desinformação, Cíntia, desinformação que vem dominando as pautas do nosso país, especialmente no que tange à política. Então, quando se fala da taxação de grandes fortunas, logo grupos no WhatsApp, políticos de extrema-direita, dizem que é uma pauta da esquerda, uma pauta comunista. Então, aquele trabalhador que é cooptado por esse discurso de parlamentares radicais da extrema-direita, ele acaba defendendo que não seja aprovada uma proposta que é a favor, inclusive, de si próprio, da sua classe, da classe trabalhadora, das pessoas que não têm um poder aquisitivo alto. Então, esse caso dos fundos foi um caso realmente emblemático, porque 10 milhões livres para investir num fundo exclusivo. Quem é que tem? Uma parcela muito pequena da sociedade brasileira. Então, eles não precisam que o pobre, que o trabalhador defendam eles. Os ricos, os milionários, os supermilionários, eles fazem já um lobby direto no Congresso Nacional, com os parlamentares, em troca de apoio para a sua eleição, reeleição. Então, essas pessoas estão agindo contra elas próprias quando usam desse discurso, mas muitas vezes cooptadas, na maioria das vezes, por essa divulgação da desinformação por políticos de extrema-direita. Alessio? Cíntia, eu vou usar uma expressão, eu não me recordo de quem é essa expressão, é até um pouco pesada, né? Aquela de que diz que, de certa forma, o pobre de direita simula um cachorro vira-lata, né? Que late pelo dono, na defesa da casa, na defesa do patrimônio do seu dono, mas acaba dormindo do lado de fora. Eu acho que isso simboliza bem o que você quer dizer nesse sentido de que a população ou parte da população mais vulnerável acaba defendendo as pessoas mais ricas e, como o Franci disse, uma dessas justificativas é justamente a falta de conhecimento, de não ter o conhecimento sobre esses projetos, porque vai voltar em investimentos públicos, né? Investimentos em políticas públicas, que vai beneficiar inclusive essas pessoas que não entendem muitas vezes esses projetos e acabam criticando, né? Mas é como diz aquela música, né? O de cima geralmente sobe e o de baixo geralmente está descendo. Infelizmente, essa é uma realidade que está difícil de ser mudada, mas a gente segue na expectativa, né, de que projetos como esses façam esse cenário mudar. Eu adorei a analogia que você fez, do cachorro, do milagre, foi perfeito. Franci, quais obras o Piauí pode voltar a ter, né? Digo voltar a ter porque estão paradas, com essa decisão do Ministério